Iremos iniciar agora nosso curso básico de Geoprocessamento, Teoria e Aplicação. Nessa primeira aula, iremos falar sobre a introdução ao geoprocessamento, com os seguintes temas: o conceito de geoprocessamento, o conceito de sistemas de informação geográfico, o histórico internacional e nacional do geoprocessamento e os modelos de representação de dados georreferenciados. Na nossa introdução, nós iremos abordar sobre a necessidade de mapear os recursos naturais, os eventos, a saúde, a economia, todos os tipos de dados que podem ser mapeados. O geoprocessamento ele tem uma importância. O surgimento do geoprocessamento está ligado ao surgimento dos computadores, dos programas, e ele tem um intuito, a tomada de decisão. Os computadores, o desenvolvimento da informática, traz um marco para o geoprocessamento, uma vez que ele permite processar dentro de um ambiente as informações das mais diferentes fontes. Então, o que é o geoprocessamento? O geoprocessamento representa a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar a informação geográfica. Essas técnicas matemáticas são os algoritmos que nós, usuários, não temos oportunidade de ver, mas elas estão por trás de todas as análises que estão feitas no geoprocessamento. E as técnicas computacionais são o que nós chamamos de sistemas de informações geográficas. Esses sistemas são um ambiente computacional do geoprocessamento e eles buscam integrar dados cartográficos, cadastrais, sensores remotos, redes e modelos numéricos de terreno, ou seja, uma infinidade de dados ele consegue agregar em um único sistema. E a partir dessas informações, podemos fazer a consulta, a recuperação, a visualização, a manipulação e a plotagem do conteúdo em um banco de dados georreferenciado. O que é de especial nos dados espaciais? Ele nos permite trabalhar com a localização, por exemplo, quais as áreas com declividade acima de 20%, uma condição, qual a população desta cidade, uma tendência. Esta terra era produtiva há 5 anos atrás? O roteamento. Podemos saber qual o melhor caminho para uma determinada linha de metrô. Podemos trabalhar com padrões, qual a distribuição da dengue em Belém, em Fortaleza, em um determinado espaço. E modelos. O que acontecerá com o clima se desmatarmos a Amazônia, por exemplo? Nós podemos criar modelos para prospectar, para saber o que vai acontecer no futuro. Bem, vamos trabalhar agora um pouco com o histórico do geoprocessamento. Um dos marcos dos estudos de geoprocessamento tem a ver com uma situação que ocorreu em Londres em 1854, onde houve uma grave epidemia de cólera, doença sobre a qual na época não se conhecia a forma de contaminação. Numa situação onde já havia ocorrido mais de 500 mortes, o Dr. John Snow teve um estalo, uma ideia: colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e de poços de água. No X ele colocou as áreas dos poços e os pontinhos pretos estão relacionados com os casos de cólera na cidade. Bem, com a espacialização dos dados, o Dr. Snow percebeu que a maioria dos casos estava concentrada em torno do poço de Bretton Street e ordenou a sua lacração, o que contribuiu muito para conter a epidemia. Este caso forneceu evidência empírica para a hipótese, depois comprovada, de que a cólera é transmitida por ingestão de água contaminada. Então, como vocês podem ver aí na seta, podemos verificar o poço de Bretton Street e a concentração maior de dados de cólera nesse local. Então aí a gente percebe como o geoprocessamento ele pode contribuir na tomada de decisão e trazer resultados práticos para a melhoria da sociedade. Neste momento nós vamos passar agora a falar sobre a evolução histórica do geoprocessamento no mundo. Na década de 50, ocorreu a primeira tentativa de automatizar parte do processamento de dados espaciais. Isso ocorreu na Inglaterra e nos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir custos com produção e manutenção de mapas. A precariedade da informática na época impossibilitou que estes sistemas fossem considerados sistemas de informação. Ou seja, necessitaria de uma evolução maior da informática para isso começar a ser chamado de sistema de informação geográfico.
Já na década de 60, surgiram os primeiros sistemas de informação geográfica no Canadá. Faziam parte de um programa governamental para criar um inventário de recursos naturais. Quais foram as dificuldades desses sistemas? Falta de monitores gráficos com alta resolução, computadores naquela época eram muito caros, falta de mão de obra especializada, era um ramo do conhecimento que estava surgindo naquele momento, falta de software comerciais, ainda não existiam as grandes empresas como a Esri, do ArcGIS, pouca capacidade de armazenamento, baixa velocidade de processamento e falta de recursos. Já na década de 70, há o desenvolvimento dos softwares comerciais, a criação da expressão Geographic Information System, que são chamados de Sistema de Informação Geográfica. Surgem também os primeiros programas comerciais de CAD, que são os projetos assistidos por computador, base para os primeiros sistemas de cartografia automatizada, ao desenvolvimento de alguns fundamentos matemáticos voltados para a área da cartografia, e ainda nesse período os custos e o fato desses sistemas ainda utilizarem exclusivamente apenas computadores de grande porte, somente grandes organizações tinham acesso a essa tecnologia. Na década de 80 já é uma época que representa um marco na história do geoprocessamento, uma vez que a tecnologia nessa época já permitia o uso do geoprocessamento de uma forma mais larga. Representava um momento quando a tecnologia de sistema de informação geográfico inicia um período de acelerado crescimento que dura até os dias de hoje, até então limitados pelo alto custo de hardware e pela pouca quantidade de pesquisa específica sobre o tema. Os SIGs se beneficiaram grandemente da massificação causada pelos avanços da microinformática e do estabelecimento de centros de estudo sobre o assunto. Então, com o avanço da informática, os sistemas de informação geográficos começaram também a avançar. No Brasil, a introdução do geoprocessamento ela surge na década de 80, no início dela, com o professor Jorge Xavier da Silva, da UFRJ. Com a vinda no Brasil em 1982 de Roger Thomson, responsável pela criação do primeiro SIG no Canadá, incentivou o aparecimento de vários grupos interessados em desenvolvimento e tecnologia. Como destaque nós temos a UFRJ, a Maxdata, a Telebrás e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O modelo de representação de dados georreferenciados, nós temos dois modelos, o modelo vetorial e o modelo raster ou matricial. Dentro do modelo vetorial, os dados eles são representados através de um par de coordenadas, em que podemos ter dados pontuais, representado por um par de coordenada, dados lineares, representado por dois ou mais pares de coordenada, e dados de área ou poligonais, com três ou mais coordenadas, pares de coordenadas. O modelo matricial ele já trabalha com dados em linhas e colunas. Esses dados, cada coluna, cada grade dessa apresenta uma informação do terreno. Essas informações elas são geradas a partir da captação, geralmente pelo sensoriamento remoto ou outra fonte de geoprocessamento. Qual a vantagem do modelo vetorial? Possui uma estrutura de dados compacta, permite uma codificação da topologia de forma eficaz, como resultado as análises de rede são facilmente implementadas e é recomendado para gráficos que devam se aproximar dos desenhos feitos à mão. Geralmente esses sistemas eles são utilizados nas nossas representações em mapas. Qual é a desvantagem? A estrutura dos dados é complexa, as operações de superposição são difíceis de serem implementadas e a representação de alta variabilidade espacial não é eficaz. Em contrapartida, os modelos matricial ou raster eles apresentam como vantagens os dados possuem uma estrutura simples, operações de superposição são facilmente implementadas, alta variabilidade espacial são eficientemente representadas e operações de modelagem e simulação são facilitadas. Quais são as suas desvantagens? A estrutura dos dados toma muito espaço de memória, as relações topológicas são difíceis de serem representadas e o produto final pode não ser esteticamente agradável. Temos aí, nesse tipo de representação, as carta-imagens, que são geralmente produtos de dados matriciais. Obrigado a todos, até a nossa próxima aula.